Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo, porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça, o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência. Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema. Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém: na família. A situação começa a escalar rapidamente, quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores. Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente. A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank: onde ele mora,
com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil, mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil. Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta. Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar. E Jake também percebe uma coisa importante: Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele. Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação.
apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento. Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo. No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal. O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo, porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça: o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência. Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema.
Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém. Na família. A situação começa a escalar rapidamente, quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores. Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente. A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank. Onde ele mora, com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil, mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil. Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta.
Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar. E Jake também percebe uma coisa importante. Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele. Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação. Apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento. Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo. No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal.
O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo, porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça: o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência. Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema. Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém: na família. A situação começa a escalar rapidamente quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores. Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente.
A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank. Onde ele mora, com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil, mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil. Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta. Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar. E Jake também percebe uma coisa importante: Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele.
Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação. Apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento. Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo. No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal. O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo. Porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça: o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência.
Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema. Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém: na família. A situação começa a escalar rapidamente quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores. Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente. A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank: onde ele mora, com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil, mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil.
Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta. Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar. E Jake também percebe uma coisa importante. Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele. Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação. Apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento. Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo.
No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal. O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa, gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo. Porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça: o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência. Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema. Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém: na família. A situação começa a escalar rapidamente, quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores.
Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente. A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank. Onde ele mora, com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil, mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil. Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta. Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar.
E Jake também percebe uma coisa importante. Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele. Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação. Apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento. Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo. No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal. O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Frank Richards, um ex-chefe de polícia de uma pequena cidade. Ele não é mais o tipo de policial ativo que sai correndo atrás de criminosos. Agora ele vive uma vida bem mais tranquila e cansada, carregando o peso de várias coisas que aconteceram no passado, inclusive problemas pessoais e a perda de sua esposa. Mesmo assim, ele ainda carrega dentro de si aquele instinto de policial que nunca desaparece completamente. Frank vive numa região pequena e relativamente calma, aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece e onde crimes graves quase nunca acontecem. Só que às vezes basta um único momento para transformar um lugar tranquilo em um cenário perigoso. E é exatamente isso que acontece. Tudo começa quando Frank acaba vendo algo que não deveria ter visto. Em uma noite aparentemente normal, ele presencia um assassinato ligado a uma rede criminosa que produz metanfetamina. Não é qualquer crime pequeno, é algo que envolve gente perigosa,
Gente que não pensa duas vezes antes de eliminar qualquer pessoa que possa atrapalhar seus planos. Frank se torna então uma testemunha ocular, e isso muda tudo, porque agora ele possui algo extremamente valioso para a justiça: o depoimento que pode derrubar uma organização criminosa inteira. Mas o problema é que os criminosos também sabem disso. Entre eles está Jake Brown, um homem impulsivo, agressivo e acostumado a resolver tudo com violência. Jake faz parte de uma família envolvida diretamente no tráfico e na produção da droga. Para ele, permitir que Frank testemunhe no tribunal não é uma opção. Se Frank falar, toda a operação deles pode cair. Então, Jake toma uma decisão simples na cabeça dele: silenciar Frank antes que seja tarde demais. E assim começa a perseguição. Enquanto isso, a vida de Frank não gira apenas em torno desse problema. Ele também tem uma relação muito próxima com sua filha, Chloe. Ela se preocupa muito com ele, principalmente porque sabe que o pai já passou por muita coisa na vida e carrega um peso emocional enorme. Mas Chloe também tem personalidade forte. Ela não é do tipo que fica parada esperando que as coisas aconteçam. Só que Jake descobre algo muito importante. Frank não está sozinho. Ele tem uma filha. E criminosos como Jake sabem exatamente onde atacar quando querem pressionar alguém: na família. A situação começa a escalar rapidamente quando Jake decide sequestrar Chloe ou usá-la como forma de chantagem. O objetivo é simples: fazer Frank desistir de testemunhar. Só que Jake comete um erro enorme. Ele acredita que Frank é apenas um velho ex-policial cansado da vida. O que ele não percebe é que, mesmo aposentado, Frank ainda pensa como policial. Ele ainda sabe lutar, se esconder, planejar e reagir quando alguém tenta encurralá-lo. E agora a situação deixou de ser apenas um caso judicial. Agora virou algo pessoal. Frank percebe que não está apenas lutando para fazer justiça. Ele está lutando para proteger a única pessoa que restou em sua vida. Então ele começa a agir. Ele analisa cada movimento dos criminosos, tenta entender o que Jake está planejando e começa a se preparar para o que pode virar um confronto direto. Ao mesmo tempo, a polícia local também começa a se envolver, tentando entender o que está acontecendo naquela cidade que até pouco tempo atrás era tão tranquila. Mas o problema é que Jake e seus aliados não são amadores. Eles têm armas, contatos e não têm medo de usar violência. A tensão cresce cada vez mais, porque todo mundo sabe que esse tipo de situação só termina de duas formas: ou alguém foge, ou alguém morre. E enquanto Jake se aproxima cada vez mais, Frank percebe uma coisa assustadora. Ele pode até conseguir sobreviver, mas salvar a filha será muito mais difícil. Frank entende rapidamente que esperar ajuda pode não ser suficiente. A polícia local tenta organizar alguma proteção, mas a verdade é que aquela pequena cidade não está preparada para enfrentar uma quadrilha violenta ligada ao tráfico de drogas. Enquanto os policiais tentam montar um plano para manter Frank seguro até o julgamento, Jake já está se movimentando. E ele se move rápido. Jake começa a procurar todas as informações possíveis sobre Frank: onde ele mora, com quem ele fala, quais lugares costuma frequentar. Cada detalhe vira uma peça importante para montar o ataque. Para ele, eliminar Frank não é apenas uma questão de vingança, é sobrevivência. Se Frank falar no tribunal, toda a operação de metanfetamina pode desmoronar. Enquanto isso, Frank começa a perceber que está sendo observado. Carros desconhecidos passam devagar pela rua. Pessoas estranhas aparecem em lugares onde nunca estiveram antes. Aquela sensação que ele conhecia bem na época em que era chefe de polícia volta com força. Alguém está caçando ele. Mas Frank não é alguém fácil de assustar. Mesmo aposentado, ele ainda carrega toda a experiência de anos lidando com criminosos. Ele começa a mudar sua rotina, observar os arredores com mais atenção e preparar a casa caso as coisas fiquem violentas. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, Jake vai aparecer. E o que Frank mais teme começa a acontecer. Jake descobre a existência de Chloe, filha de Frank. Para um criminoso sem escrúpulos, isso é praticamente uma vantagem estratégica. Jake sabe que atingir Frank diretamente pode ser difícil,
Mas atingir alguém que ele ama, isso pode fazê-lo desistir de testemunhar. Então Jake decide colocar um plano em prática. Ele e seus homens começam a seguir Chloe, observam onde ela trabalha, os lugares que frequenta e os horários em que está sozinha. O plano é simples: sequestrar ou ameaçar Chloe para obrigar Frank a cooperar. Só que Chloe também não é uma pessoa frágil. Ela cresceu ao lado de um policial e aprendeu desde cedo a perceber sinais de perigo. Aos poucos, ela também começa a sentir que algo está errado. Aquela sensação estranha de estar sendo observada começa a aparecer, e quando ela conta isso para Frank, ele percebe que o pior cenário possível está começando. Agora não é mais apenas uma ameaça contra ele, é contra sua família. A tensão cresce quando Jake decide agir de forma mais direta. Ele começa a mandar recados claros para Frank. Se ele não desistir de testemunhar, Chloe será a próxima vítima. Não são ameaças vagas, são avisos muito claros. Frank então percebe que chegou o momento de parar de apenas se defender. Ele precisa agir primeiro. Usando sua experiência policial, ele tenta antecipar os movimentos de Jake. Ele começa a estudar o comportamento da quadrilha, procurar erros e tentar descobrir onde eles estão escondidos. Ao mesmo tempo, ele tenta manter Chloe segura, pedindo para que ela evite sair sozinha e fique sempre em locais movimentados. Mas Jake não é do tipo que espera muito. Em uma das sequências mais tensas dessa parte do filme, os criminosos finalmente tentam executar um ataque direto. O objetivo é pegar Chloe ou pressionar Frank de forma definitiva. O que Jake não esperava era que Frank estaria preparado. A experiência de anos no trabalho policial entra em ação. Frank reage rápido, tenta proteger a filha e cria um plano improvisado para escapar da emboscada. O confronto quase acontece ali mesmo, mostrando que a situação está prestes a explodir em violência. E naquele momento fica claro para todos: isso não vai terminar com uma simples negociação. Jake está disposto a matar, e Frank está disposto a lutar até o fim para proteger a filha. Frank Richards entende que Jake não vai parar. Não importa quantas vezes ele consiga escapar ou se proteger, Jake vai continuar tentando até que Frank esteja morto ou incapaz de testemunhar. E Jake também percebe uma coisa importante: Frank não é uma vítima fácil. Ele não é um civil assustado tentando sobreviver. Ele é um ex-chefe de polícia que passou anos enfrentando criminosos. Cada tentativa de ataque da quadrilha começa a falhar justamente porque Frank consegue prever alguns dos movimentos deles. Mas Jake está ficando cada vez mais impaciente. A pressão aumenta porque o julgamento está se aproximando. O tempo está correndo contra ele. Se Frank entrar naquele tribunal e contar o que viu, não será apenas Jake que terá problemas. Toda a operação criminosa pode cair. Então, Jake decide fazer algo muito mais agressivo. Ele reúne seus homens e prepara um ataque final. O plano é simples e brutal: encontrar Frank antes do julgamento e acabar com ele de uma vez por todas. Nada de ameaças, nada de negociação. Apenas eliminar a testemunha. Enquanto isso, Frank também começa a perceber que o confronto final está chegando. Ele sabe que não pode continuar apenas reagindo. Se continuar assim, Jake sempre terá a iniciativa. Então, ele toma uma decisão arriscada. Em vez de fugir, ele decide enfrentar os criminosos diretamente. Usando sua experiência policial, Frank começa a montar uma estratégia para virar o jogo. Ele observa os movimentos da quadrilha, identifica onde eles podem aparecer e tenta preparar uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele faz tudo para manter Chloe protegida. Mesmo sabendo que a filha é corajosa, ele não quer que ela se envolva em algo que pode terminar em violência extrema. Mas Jake finalmente consegue localizar Frank. E é nesse momento que o confronto final acontece. Os criminosos chegam armados e prontos para terminar o serviço. A tensão explode rapidamente em um confronto cheio de tiros, perseguição e luta pela sobrevivência. Frank usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para se defender e impedir que Jake chegue até Chloe. A diferença entre os dois fica muito clara nesse momento.
Jake luta movido pela raiva e pelo desespero. Frank luta movido por algo muito mais forte: proteger a filha e fazer a coisa certa. Durante o confronto, vários membros da quadrilha acabam sendo neutralizados. O plano de Jake começa a desmoronar, principalmente porque ele subestimou completamente o homem que estava tentando matar. Frank consegue virar o jogo. No momento final, Jake percebe que perdeu o controle da situação. Aquela caçada que ele começou agora se voltou contra ele. O confronto termina com Jake sendo derrotado, colocando um fim definitivo na ameaça que vinha perseguindo Frank e Chloe. Com Jake fora de ação, a polícia finalmente consegue fechar o caso. Frank continua sendo a testemunha principal e agora não há mais ninguém para impedi-lo de contar a verdade no tribunal. O esquema criminoso que produzia a metanfetamina começa a se desmoronar, exatamente como Jake temia desde o começo. Depois de tudo isso, a vida de Frank começa a voltar lentamente ao normal. Ele sobreviveu, protegeu sua filha e fez aquilo que sempre acreditou ser seu dever: garantir que a justiça fosse feita. A história termina mostrando que, mesmo depois de deixar o distintivo de polícia para trás, Frank nunca deixou de ser quem ele realmente era. Um homem que, quando colocado no lugar errado na hora errada, ainda assim faz a escolha certa. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.